Boa tarde a todos. Eu sou Nico Sesaki e eu vou apresentar esse trabalho intitulado Gravidez resultante de violência sexual, perfil de mulheres atendidas em um serviço hospitalar de referência. Esse artigo é uma parte da minha dissertação de mestrado que foi orientada pela professora Poliana Moreira. Nós somos parte do Núcleo de Estudos em Psicologia Política e Processos de Exclusão Social, o NEPS, da Universidade Federal do Espírito Santo. O objetivo desse estudo é descrever o perfil sociodemográfico de pacientes grávidas que foram atendidas no ano de 2022 em um serviço de referência para vítimas de violência sexual no Espírito Santo. No referencial teórico da pesquisa, foi contextualizado que no Brasil existe uma cultura do estupro que naturaliza diversos tipos de violências sexuais, principalmente ao culpabilizar a vítima e acobertar e justificar o comportamento do agressor. Enquanto uma questão de saúde pública, a violência sexual demanda que sejam criadas políticas especializadas no tratamento dos agravos físicos e psicológicos, como estresse pós-traumático, contágio por ISTs e a gravidez indesejada, que é sentida como um potencializador do trauma da violência. Especificamente para os casos de gravidez, as previsões legais incluem, além do acompanhamento pré-natal, parto e da possibilidade de inserir o bebê na família ou entregar para adoção, que a paciente também pode realizar o aborto legal. E é importante observar que o Código Penal não determina restrições quanto à idade gestacional para poder abortar. As diretrizes que orientam o trabalho dos serviços de saúde ficam estabelecidas em normas técnicas. Esses documentos indicam que todas as etapas do atendimento devem ser feitas de forma humanizada, respeitando o tempo e a trajetória da paciente e oferecendo escuta qualificada às suas demandas. E que nos casos de aborto legal, o processo de escolha pela técnica utilizada deve ser uma decisão compartilhada entre a paciente e a equipe de saúde. E essa escolha deve ocorrer de forma livre, consciente, informada e embasada na autodeterminação. Por toda a complexidade social do tema da violência, destaca-se a importância de uma rede de apoio profissional no acompanhamento das vítimas, especialmente no tratamento dos agravos da violência e das novas necessidades em saúde que surgem durante o percurso para a realização do aborto legal. Uma das ferramentas que podem fortalecer essas redes é a divulgação de dados científicos que sustentam práticas de saúde baseadas em evidências. Nesse sentido, esse trabalho se propõe a contribuir para o aprimoramento do atendimento ofertado a partir da divulgação e análise de dados sobre o perfil das vítimas e as características da violência sofrida. Para isso, foi realizado um estudo de delineamento documental, natureza observacional e abordagem quantitativa descritiva. Foi feito um levantamento do perfil sociodemográfico a partir de dados coletados de prontuários hospitalares em um serviço de referência para vítimas de violência sexual em Vitória, no Espírito Santo. Foram selecionados apenas prontuários de pacientes grávidas e as informações coletadas eram referentes à identificação étnico-racial, idade, relação com o agressor e outras características da violência e do desfecho da gravidez. A amostra final foi de 64 prontuários. E a partir de dados nacionais sobre estupro e gravidez, foi calculada uma porcentagem aproximada dos casos de violência que resultam em gravidez. Quando comparada a essa média nacional, o serviço onde foi feita a pesquisa teve uma incidência maior de pacientes grávidas entre os casos gerais atendidos. Isso indica que, possivelmente, se elas não tivessem engravidado, essas pessoas não teriam buscado um serviço especializado. Então, a gravidez foi um fator disparador da busca por ajuda. Todas elas eram mulheres cis, e a maioria era heterossexual, solteiras e estavam grávidas pela primeira vez. Várias delas já tinham filhos e somente 2 já tinham passado por um aborto. A quantidade que se autodeclarou negra foi o dobro das que se reconheceram como brancas. Quanto ao local de residência, a maior parte vivia em um dos 6 municípios que compõem a região metropolitana de Vitória. Somente 6,3% das pacientes era do interior do estado, então o deslocamento pode ser entendido como um impeditivo para chegar ao hospital. Por isso é preciso ofertar serviços em outras localidades, contemplando mulheres de todas as regiões do estado. Como foi observada uma discrepância entre mulheres negras e brancas, a análise dos dados dessa pesquisa foi feita considerando a incidência de cada variável pela identificação racial. A maior parte delas tinha de 18 a 29 anos, sendo que entre as meninas e adolescentes a maioria era negra. A escolaridade foi bem diversificada, com prevalência do ensino médio completo. Para acessar o serviço, a maior parte chegou por demanda espontânea, ou seja, a paciente buscou sozinha informação sobre o serviço. 11 mulheres acessaram por encaminhamento de algum dos serviços de proteção a vítimas de violência que existem no Espírito Santo, como conselhos tutelares e CREAS, e apenas 8 encaminhamentos foram de instituições de segurança pública, seja a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, Delegacia da Mulher, DML ou a Polícia Civil, após as mulheres buscarem essas instâncias para realizar a denúncia formal de agressão.
Além dessas 8 que foram encaminhadas de delegacias, outras 5 fizeram boletim de ocorrência, sendo 13 no total. O estupro foi o tipo de violência que prevaleceu, inclusive porque, devido ao recorte da pesquisa, constam apenas tipos de violência que podem resultar em gravidez. Em todos os casos, os agressores foram homens cis. E, de modo geral, eles eram parte do meio social da vítima, porque a taxa de desconhecidos foi de 19,5%. Foram registrados 19 casos de violência praticados por conhecidos ou vizinhos, 10 ficantes, 6 namorados e em 3 casos eram maridos ou companheiros que moravam junto da vítima. Os 2 casos de violência intrafamiliar registrados foram cometidos contra meninas negras. E em 3 casos, as vítimas não souberam dizer quem as agrediu porque acreditam terem sido dopadas. A baixa incidência de violência intrafamiliar pode estar relacionada às dificuldades em torno de denunciar um parente, como, por exemplo, precisar se mudar do bairro onde vive ou perder um provedor financeiro da família. A maior parte das agressões foram em ambientes que são considerados âmbito privado. Isso se dá pela maior possibilidade de silenciamento do crime nesses locais e também pode estar associado à maior quantidade de agressores que tinham algum tipo de vínculo com a vítima. Sobre o desfecho da gravidez, a maior parte já chegou decidida a realizar o aborto legal. Em 4 casos, o aborto não foi solicitado pela paciente por ser adolescente, mas por seu responsável legal. Somente 2 pacientes não deram entrada na solicitação porque já queriam seguir a gravidez. Então, a prevalência da procura pelo aborto legal mostra que, de modo geral, as meninas e mulheres que engravidam por violência não desejam exercer a maternidade nessas condições. Entre as 6 mulheres que continuaram a gravidez, 2 optaram pela entrega voluntária do bebê para adoção após o parto. O aborto legal foi realizado em 38 pacientes, mas outras 5 foram encaminhadas a outra instituição, pois o Hospital Locus da pesquisa realizava o aborto somente até 22 semanas de gravidez. Apesar de muitos serviços seguirem esse limite, a OMS apresenta que normativas que restringem o acesso ao aborto devem ser revistas de modo que sejam formuladas e aplicadas para garantir o cumprimento dos direitos humanos das mulheres e pessoas com possibilidade de gestar. A imposição de limitações como essa não é baseada em evidências científicas e contribui para o aumento da mortalidade materna e do sofrimento da gestante. De acordo com a OMS, a gravidez pode ser interrompida com segurança independentemente da idade gestacional, desde que seja aplicado o método mais apropriado para cada situação. De modo geral, o tempo entre a solicitação do aborto e a internação foi entre 8 e 9 dias. Elas realizaram o aborto quando estavam de 11 semanas e 6 dias, passaram 1 ou 2 dias internadas e receberam entre 3 ou 4 doses de misoprostol. Após a indução do aborto, todas elas foram encaminhadas para fazer curetagem. Somente uma paciente teve o aborto finalizado por aspiração e uma outra evadiu da internação antes da curetagem. Foi verificado então que a curetagem é feita mesmo sem justificativa ou avaliação específica. E a realização compulsória desse procedimento também vai contra as recomendações da OMS e da Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, porque esse método causa maior sofrimento e apresenta maiores riscos à saúde, então não deveria ser realizado sem que realmente seja necessário. Então, retomando os resultados da pesquisa, as características majoritárias das pacientes atendidas foram mulheres negras, cisgênero e heterossexuais na faixa dos 25 anos. As pacientes eram, em sua maioria, solteiras, residiam na região metropolitana de Vitória e haviam estudado até completar o ensino médio. A respeito da violência, a maior parte sofreu estupro, cometido por um homem cis conhecido. Essas violências ocorreram no âmbito doméstico, seja a casa da vítima ou do agressor. Quando buscaram o hospital, o fizeram por demanda espontânea, estavam com a idade gestacional aproximada de 6 semanas e 3 dias, já decididas a realizar o aborto legal. Ressalta-se que a maior parte estava grávida pela primeira vez e nunca havia experienciado um aborto, seja espontâneo ou provocado. Após uma média de 8 a 9 dias, elas foram internadas para o procedimento, que foi induzido com 3 ou 4 doses de medicamento. Verificou-se que o hospital precisa ampliar com urgência sua capacitação técnica para atender as demandas das pacientes com idade gestacional acima de 22 semanas e para reduzir a realização de curetagem sem avaliação individual da necessidade desse procedimento. Os dados sobre a população que acessou o serviço também levantaram questionamentos sobre os grupos que não estão acessando cuidados em saúde, porque não houveram registros, por exemplo, de pacientes indígenas ou de pessoas trans. E o registro de mulheres lésbicas e bissexuais foi muito baixo. Pesquisas mais específicas, então, poderiam mapear as necessidades desses grupos para construir políticas públicas que sejam mais assertivas para a população brasileira em sua diversidade.
Essas são as referências da apresentação. Eu encerro por aqui e agradeço em meu nome e da professora Poliana.